Olá, professor cursista, como você está? Então, hoje a gente vai falar de um tema que para mim ainda é novo e para mim eu ainda tenho aprendido muita coisa, né? É um tema que hoje tem sido foco de muitas pesquisas, mas está avançando tão rápido que está difícil de acompanhar e de entender todos os processos, né? E de entender todas as possibilidades de uso em relação à pessoa com deficiência, que é as competências digitais e acessibilidade. Então eu montei, né, aqui a minha fala pensando um pouco na dimensão disso, em dimensionamento, e dando indícios para em que lugar vocês podem buscar mais informações e, inclusive, né, contando para vocês que eu também tenho aprendido a utilizar e a pensar nesses recursos. Então, o meu contato com o tema, ele é inicial, né, inicial mais enquanto usuária do que enquanto docente, e aí ele vai ampliando e vai indo para esse aspecto que de trazer isso na formação docente, que é o que a gente está fazendo aqui agora. O que é importante trazer, né, que os recursos de acessibilidade digital, ele entra em relação a rompimento de algumas barreiras para o usuário com deficiência, que são as barreiras de comunicações e na informação, as barreiras também que entram especificamente em relação às atitudinais e às tecnológicas, então que vão dificultar ou impedir o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então a gente tem desde, né, do uso dos leitores de texto nos websites, no Instagram, né, que a gente utiliza, até outros recursos de navegabilidade, que às vezes existe a tecnologia específica, mas a gente não sabe utilizá-la e não sabe programá-la para que ela seja de acesso a todos. Eh, então, a gente vai perpassar aí, quando a gente entra na discussão da acessibilidade, na acessibilidade comunicacional, atitudinal, programática, metodológica e instrumental, que são conceitos que foram trazidos lá por Sasaki, que foram trazidos pela Lei Brasileira de Inclusão e que a gente perpassou um pouco nas disciplinas até agora. E que vocês podem voltar e relembrar deles também nesse documento que eu deixei para vocês lá do IFRS, nesse manual de acessibilidade em documentos digitais. Ele é muito interessante, eu gosto de trabalhar ele nas aulas aqui da graduação também. Então, esse documento, vou deixar o link para vocês, né, no ambiente, para vocês acessarem. Tá o link também aqui no PowerPoint. Vocês podem voltar no PowerPoint em PDF, copiar e colar o link para vocês poderem ter acesso ao livro na sua completude, que eu acredito que é o que mais utilizo hoje no espaço de formação. Então, ele vai ter um capítulo especificamente sobre a utilização digital das pessoas com deficiência, vai falar sobre acessibilidade digital para cada pessoa com deficiência. Ele vai falar sobre acessibilidade em documentos digitais e sobre ferramentas e recursos de acessibilidade, que vai aí de verificador de acessibilidade em documentos, verificador em relação a contraste de cores. Então, são recursos que a gente consegue utilizar aí no contexto dessa preparação de ambientes virtuais, de aulas que vocês também vão dar enquanto formadores em outros ambientes. Então, a gente tem aprendido em cada processo e com cada usuário que a gente tem vivenciado aí no nosso caminho. Existe também um quadro europeu de competência digital para educadores, e aí que vai falar especificamente de acessibilidade e inclusão e vai dividir, né, o lugar que a gente está nesse ambiente de pensar em acessibilidade digital. Então, por exemplo, né, a gente tem o recém-chegado que eles nomeiam, que é a pessoa que está preocupada com o ambiente digital. Tem o explorador, que é o que tem consciência, mas ele vai entendendo aí é, esse contexto e vai aprendendo como garante a acessibilidade e a igualdade de todos acesso ao recurso de tecnologia. Tem um integrador, que eu acho que é no lugar ali que eu estou agora, né, que compreende o acesso, mas que ainda precisa aprender e aprofundar o uso. E aí vai o especialista, o líder, o pioneiro, que a gente ainda tem muito que aprender com essas pessoas, que elas
estão com foco maior e que têm se dedicado mais a, inclusive, criar recursos de tecnologia que seja de acesso para todos. Em relação, né, a esses espaços virtuais que a gente trabalha, né, alguns têm recursos de tecnologia, recursos de acessibilidade, mas em contraposição, a gente também tem que aprender a usar. Então, a gente sabe que o Moodle tem alguns, o Google Sala de Aula tem outros, o Padlet tem outros, então são esses lugares de compartilhamento. Mas, em contraposição, a gente tem aí, em relação enquanto docência de criação desses ambientes, o que vocês vivem aqui, né? Então, os vídeos em relação ao tempo, né? Eu tô aqui toda hora gravando para vocês e olhando quantos minutos eu tô falando, porque já assim, as pesquisas dizem que mesmo os professores não acessam vídeos longos, e a gente tem visto isso também no acesso de vocês no YouTube. Então, é desafiante para mim, enquanto formadora, e para os outros formadores também, garantir o acesso a conceitos e a conteúdos em vídeos curtos e lidar com essa leva que a gente tem informativa e também em relação à acessibilidade. Então, o que, que eu faço? Né? Eu coloco imagens ilustrativas, não coloco imagens ilustrativas, eu volto no conceito, passo o conceito, corro, falo rápido, né? Deixo a intérprete aqui que está aqui embaixo correndo comigo. Então, assim, são escolhas que são desafiantes para a gente tentar garantir a acessibilidade e também o acesso ao conceito e ao conteúdo. O uso de questionário também é um desafio, né? Ele ajuda em relação a gente poder ofertar o curso para maior gama de pessoas, para maior número de usuários, mas em contraposição ele tira da gente esse momento da gente compartilhar e de se ajudar e de aprender com o outro e de entender qual que é a acessibilidade que a gente precisa. Em relação ao desenho universal também, então assim, tudo para a gente fica desafiante nesse ambiente, porque nem sempre a gente consegue passar as informações e ter clareza, tanto de escrita quanto de leitura, quando a gente utiliza os questionários, né? Os espaços de compartilhamento nos fóruns, a gente também tem o desafio, que é do usuário aprender a usar o espaço e não só copiar e colar lá vários textos, às vezes muito que foram pegos de IA, e que a gente que já treinou, né, um pouco de uso de IA, sabe ver assim na formatação do texto, né, se ele foi retirado do chat GPT, por exemplo, ou não. Então, a gente vai lá entendendo que tem uma demanda formativa muito grande, que tem um volume de cursistas muito grande, que existe uma falta de familiaridade com os recursos, tanto do usuário, né, em geral, quanto do usuário que precisa de acessibilidade, e a gente fica tentando entender como a gente junta tudo isso no contexto digital ou no contexto formativo de formação docente. Garantir a descrição de todas as imagens que são substanciais para compreensão do texto. Então, às vezes a gente utiliza a imagem porque tem pessoas que compreendem mais o conteúdo por imagens do que o conteúdo falado, do que o conteúdo os tópicos escritos, mas algumas imagens elas são ilustrativas mesmo, né, com base no desenho universal de aprendizagem. E se a gente for fazer toda a descrição de todas as imagens, a gente tira o foco também de algumas pessoas que precisam se concentrar naquele conteúdo e se desconcentram e vão para lá na cor verde do olho da pessoa que está na imagem, a gente descrever tópico por tópico que está ali. A garantia de tradutores e intérpretes de Libras, né, que a gente consiga manter o tempo que ele precisa para ler os slides, estudar os slides e fazer uma tradução com qualidade, também tem sido desafiante ali a gente, né, para a gente que está nesse espaço e nessa troca. Em relação a Libras, também a gente tem um outro desafio que é a regionalidade. Então, quando a gente trabalha com cursos maiores, com ambientes maiores, muitas vezes, né, apesar de a gente ter os sinais específicos, ter o dicionário brasileiro, a gente vai lidar com a regionalidade em relação a quem está interpretando e para quem chega essa informação. E é algo que é legal a gente discutir, poder falar aqui em relação à acessibilidade. A gente tem percebido também que a principal fonte de acesso para entender
qual que é, o que que a gente vai fazer de acessibilidade, o que a gente vai oportunizar para a pessoa com deficiência. Tem sido o Google, então o Google é isso, a gente vai todo mundo no Google ou as redes sociais. Em relação às redes sociais, nem sempre os conteúdos acessados são os que têm mais conteúdo científico. Então, tem muitas pessoas que viralizam na rede social que não têm, né, a mesma formação, a mesma base do que a gente que produz vídeos mais longos e não consegue fazer tudo em 1 minuto e meio. Então, a gente também tem aí, né, essa viralização sendo desafiante em relação à aprendizagem de conteúdos que são mais científicos e ao tempo do professor necessário também. Então, não são sempre os vídeos que são baseados em pesquisas os que têm mais sido consumido. E aí a gente cai numa rama de algoritmo que vai dando vários conteúdos, um em sequência de outro, e que se a gente tem informação, a gente consegue filtrar, se a gente tem informação, a gente não consegue. Então, a gente sabe que a gente, enquanto professor, vai buscar as informações de diferentes meios. Vocês estão aqui fazendo a especialização. Se você está aqui assistindo o vídeo, né, que já está com 11 minutos e 20, é porque você está interessado no tema, e é todo o movimento que a gente tem agora em relação a sistematizar conteúdo científico em contraposição a, a, a vocês aprenderem, a gente aprender enquanto docente, em que lugar que a gente vai beber e vai aprender a acessibilizar o conteúdo em virtude dos ambientes virtuais e de como ele é feito. A gente também tem o uso de IA, que é uma possibilidade, então a gente consegue usar o chat GPT para um aluno, por exemplo, que tem dificuldade de compor pensamento em formato de texto e que ele sabe as palavras que ele quer utilizar e os conceitos, em contraposição ao excesso de texto que o professor acaba lendo, porque ele vem dos ambientes virtuais. Então a gente fala assim, é proibido já usar o chat GPT. Mas para quem, né? Para alguns alunos ele vai favorecer, mas em contraposição a gente percebe que em outros momentos ele vai dar para o docente uma maior demanda de trabalho, que é a leitura de textos que são textos escritos por algoritmos e por máquinas, por IAs e não por alunos e por pessoas e por humanos. E aí tem vários recursos de tecnologia que a gente está aprendendo, e eu vou nomeá-los aqui, porque muitos deles eu também não sei usar, né? Então tem aqueles que vão criar questionários, que a gente não sabe se vai ser acessível e entendido por todos ou não. Então vai ter o Gemini, o Sócrates, o Google Lens, e assim, vai criando, 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 que a gente vai tentando entender o uso dele para depois entender como a gente acessibiliza o uso. E aí a importância da gente fazer parceria e pesquisa com os criadores desses recursos especificamente. Então a gente tem aí vários desafios para a formação docente. Então, que é o que daquelas atividades prontas que a gente encontra. Se a gente quer pegar uma aula pronta, por exemplo, né? Alfabetização para pessoa autista, você vai achar apostilas prontas de alfabetização para pessoa autista, né? Mas para quê? Para quem que é, né? Qual a colaboração que a gente vai ter em relação ao que está acontecendo lá na sala comum? A gente vai fazer totalmente paralelo? A gente não vai. Que é acessibilizar esse conteúdo? É só achar o tema aí e colocar no Google, né? Dá para pensar numa aula para todos? Dá para ajudar, né? Eu sei que cruzadinha é interessante para o aluno autista que eu trabalho. Então, dá para a gente fazer o conteúdo com cruzadinha para todo mundo, daquele conteúdo curricular que foi lá pensado na BNCC, que está no conteúdo do município, ao invés de pegar uma cruzadinha que vai ter frutas enquanto todo mundo está fazendo outro tema, né? Então, a gente vai falar sobre a colaboração, sobre os estudos de caso e esse planejamento individual com acesso ao currículo, né? Porque todos os estudantes têm aí direito a acessar o currículo. Então, a gente parte lá da discussão sobre o usuário conseguir acessar o ambiente virtual para a gente chegar na gente, enquanto docente, utilizar o ambiente virtual para poder construir acessibilidade para esses professores e estudantes. Voltando aí
especificamente, né, então o que que a gente, enquanto docente, consegue tirar de barreira. Então, às vezes, o próprio jeito de escanear um texto, né, ele pode facilitar uma inteligência artificial de conseguir transcrever esse texto. Se é um, é, é, ou dessa inteligência artificial poder fazer a descrição da imagem. Então, é importante que a gente consiga saber como a gente vai passar isso especificamente para o contexto virtual, para a gente poder utilizar o que a gente tem de tecnologia para isso. A mesma coisa, né, a janela de Libras, em que lugar que ela vai ficar, não adianta só colocar a janela, pertinho, mas a gente perder, né, conteúdo que pode ser importante para todos os estudantes. Então tem um espaço formal que é mais ou menos 1/8 da tela. Então a gente tentar deixar esse espaço e pensar nesse espaço e não, então, construir junto os nossos slides, os nossos recursos contendo esse espaço em si. Pensar aí, né, qual é o tipo de letra que a gente vai utilizar no nosso quando a gente vai trabalhar com meios digitais, que as fontes sem serif elas são mais interessantes, então a gente tem a Arial, a Verdana, que ajuda que esse texto ele seja entendido por muitas pessoas, né. Em relação também à questão da cor, o texto todo em maiúsculo que dá destaque, mas embaralha lá a vista, né, mesmo se a gente estiver usando uma lente que não é interessante no PowerPoint, a gente já tem dificuldade para acessar. Os contrastes também, eles são importantes, então pensar em qual contraste vai ser ideal para aquele usuário. Então, a gente tem contrastes preto com branco como ótimos contrastes, né, azul com branco, por exemplo, como contrastes interessantes. Então é legal a gente pensar e tirar os contrastes ruins, especificamente do texto. Então, tem lá as ferramentas de verificação de contraste, que é legal a gente poder utilizar, e o bom senso também, né? Conforme a gente for utilizando mais e for conversando com os usuários, mais a gente vai aprendendo sobre o uso do contraste. O texto alternativo também é bem simples de colocar e de colocar na imagem, então é um exercício que vocês podem tentar fazer lá com o botão direito, clica, vai lá direto para o texto alternativo, acho que pode ser importante para a gente. E a gente pode utilizar sim a IA para fazer descrição de imagem, mas sabendo qual que é o nosso foco em relação a isso. Então, na atividade desse módulo, eu vou colocar o uso da IA para descrição de imagem, acho que isso vai ser importante, mas eu não quero só a imagem que a IA descreveu, eu quero que vocês trabalhem com esse texto e tentem aí recriar um pouquinho ele também, tá bom? Porque a IA tem a tendência de colocar juízo de valor. E aí o juízo de valor pode ser direto feito para o aluno e para o adulto, né? Não para a IA dizendo para ele qual que é a emoção que ele vai ter na imagem. E é isso, então a gente vai estimular para vocês, né? Estimula que a gente, nós, docentes, produtores de conhecimento, né, aumentem os estudos sobre o tema. A gente conta com vocês para isso também, para a gente poder potencializar isso, né? A o uso dos recursos digitais para todos os usuários e o uso do recurso digital para a gente procurar estratégias para os nossos alunos também. E é muito importante que a gente tenha o diálogo entre as áreas e também com pessoas com deficiência para a gente poder aprimorar esse uso. A velocidade é grande, mas se a gente não acompanhar um pouco a velocidade, a gente vai produzir tecnologia só para um grupo de pessoas e não para todos. Ok? A gente conta com vocês então. Um abraço, até breve, a gente se encontra daqui a pouco de novo.